dos tempos. Estamos chegando aí ao final do nosso curso, né? Bem, eu acho que imaginamos que seria diferente, pelo menos que estaríamos mais próximos aí. Mas graças à internet, graças à tecnologia, podemos continuar. Nessa última lição, vamos falar sobre o momento da plenitude. Então, nós vamos falar sobre a plenitude encarnada, a plenitude em Cristo Jesus. O versículo que eu escolhi para esse nosso encontro, ele encontra-se lá em João 14, de 8 a 10. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Vamos recordar um dos slides lá do nosso primeiro encontro, quando discutimos a questão da plenitude dos tempos. Veja que a plenitude no nosso curso ela ocorre em Cristo, num momento muito especial. Em Gálatas 4, é o tema do nosso curso, diz o seguinte: Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Em Efésios, também 10, diz o seguinte: Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera a si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E por fim, Colossenses 2,9 diz: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós percebemos o seguinte, que o nosso curso ele foi dividido no que nós chamamos de tempo dos homens, que é a história, e no tempo de Deus, que é estudado pela teologia. Em Efésios, a gente percebe que tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Há um momento muito especial na nossa existência. Há um momento de convergência entre a história e a teologia. E esse momento é encarnado em Cristo. E esse vai ser o tema, o caminho que vamos seguir no nosso encontro de hoje. Nós estamos acostumados com o termo da palavra, somos conhecidos até aqui na cidade como a Igreja da Palavra. Nós insistimos em dizer a palavra, mas o que vem a ser a palavra, né? A palavra, talvez no primeiro ponto, é isso que nós pensamos mesmo, a palavra escrita, a Bíblia, a leitura da Bíblia. Mas vimos aí pela história que os judeus também têm os seus escritos. Aliás, nós pegamos esses escritos, nós herdamos partes desses escritos dos judeus. Eles também são conhecidos como o povo do livro, né? Os muçulmanos também, eles têm o livro deles. Mas nós vamos além, né? A palavra escrita é a Bíblia, mas a palavra encarnada está em Cristo. Então, em Cristo nós temos ali a plenitude da palavra. A palavra também, né, ela é encontrada nos nossos símbolos, nos nossos memoriais, no batismo e na ceia, quando nós testificamos e nós comungamos juntos a palavra, né, aqueles símbolos que Cristo nos deixou. Nós também podemos entender a palavra através da pregação, né? Quando essa
palavra é proclamada, quando ela é trazida à boca e aos ouvidos daqueles que estão ali, estão abertos. Mas tem uma outra esfera que também nós estudamos nesses últimos tempos, que é a palavra vivida. Essas 4 primeiras, elas estão bem relacionadas às questões, àquela questão da teologia reformada. A palavra, a quinta eu tomei a liberdade de colocar aí, né? Mas é a palavra vivida, que é a nossa ética espiritual. A palavra que ela é expressa no nosso dia a dia, no nosso viver. Né? E cada vez essa palavra ela é a que torna mais, a que está aqui no nosso viver, é a que parece que é a que chega primeiro, a que vai trazer o restante da palavra. Vivemos aqui hoje, não é à toa que estamos aqui gravando, tendo essa aula dessa maneira, né? A gente está vivendo um período aqui de incerteza, um período de crise, muito talvez parecido com o que nós discutimos há semanas atrás, mesmo antes de pensar sobre isso, quando falamos do cativeiro da Babilônia, em que talvez a gente não sabe quanto tempo vai ter que ficar assim, ou que vamos ter que criar meios de ficar algum tempo a mais do que desejamos, ou que esperamos ficar assim. Isso talvez traga desânimo, talvez isso nos traga tristeza. Eu acho que todos gostaríamos de estar juntos, de termos tido essa aula da forma como estava tendo as demais. Mas a forma como nós enxergamos essa crise, a forma como nós passamos isso, a nossa ética, não essa ética simplesmente do sentido moral, mas essa ética que vai além, essa ética espiritual, a forma como nós tratamos a nossa fé com coerência é que vai nos lapidar, que vai nos mostrar como que essa palavra age dentro de nós. Não é a primeira peste que a história. E os cristãos, né, desde o Império Romano, ele vem se mostrando como aquele povo que consegue superar isso, demonstrar amor, demonstrar algo a mais do que normalmente se apresentaria. Mas a plenitude não está em nossa vida, apesar de estar conosco. E lá um pouquinho para frente a gente vai falar sobre isso. Porque a plenitude, ela está em Cristo. Cristo, ele tem todas essas esferas da revelação, da palavra, e ele é a própria palavra encarnada. Quem testifica isso é a própria Escritura, a palavra escrita. Bem, uma das coisas, assim, nós vemos ali o encontro de Cristo, nós estávamos falando, num momento especial da existência, principalmente de nossa existência. Em Lucas, capítulo 2, versos 11 e 14, nos fala o seguinte: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja que aqui, esse primeiro verso, ele fala de tempo e espaço, ele fala no hoje, ele fala no local, né? E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esse fato ele é único na história. Né? Ele é maravilhoso porque você vê um encontro daquilo, do nascimento de Cristo, do plano de Deus sendo naquele momento inaugurado, né? A forma redentora de Cristo chegando ao seu ápice ali. E esse acontecimento ele ocorre aqui de forma humilde. Era um menino, uma manjedoura, mas no céu de forma gloriosa.
E isso é fantástico, meus irmãos, isso é fantástico. Se pensarmos as dimensões disso, como que isso nos afeta e como isso afeta a história e como isso afeta a eternidade, só isso aqui já seria uma eternidade para se discutir. Mas nós vamos nos manter nesse ponto em que tudo se uniu para que esse momento acontecesse. Lá no tempo Kairos, a gente tem o seguinte, né? Podemos dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, se pegarmos todo o texto de João, a gente vê que o Verbo estava com Deus e ele, em algum momento, ele decide vir até nós aqui. E mais, todos nós recebemos também a sua plenitude. Isso é lindo, né? E isso é lindo. E graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E continuando lá em Colossenses, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas submetem por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então aqui nós vemos o testemunho da própria Escritura dizendo que em Cristo temos a total plenitude. A plenitude é o todo. É o todo. Mesmo que não houvesse Escritura e se houvesse Cristo, seria o suficiente para nós, né? Mas a Escritura vem para o nosso benefício, para que nós conheçamos melhor aquilo no qual nós cremos. Olha, essa plenitude ela é revelada não somente a nós, mas ela é trazida a todos. E ali no texto ele fala que veio para os seus, mas os seus não receberam. É muito complicado isso, é muito complicado, porque talvez quando a gente lê as Escrituras, a gente olha aqueles fariseus e fala, poxa, que bando de gente sem noção. Estava ali diante de Cristo, estava ali diante do Messias, estava diante ali da luz do mundo e não entenderam nada. E era quem deveria entender. Se tinha alguém que deveria estar ali com Cristo, eram os religiosos, principalmente os fariseus. Os fariseus, eles eram uma seita que buscava a revelação nas Escrituras. Só que dentro das Escrituras, eles montaram todo um esquema religioso. Todo um esquema religioso que, ao invés de aproximá-los da revelação, ao invés de aproximá-los de Cristo, os separou. É como se o Deus dele passou a ser a religião. E quando eles se depararam com isso, eles não conseguiam mais sentir, eles queriam que alguém resolvesse aquilo, né? Mas resolvessem de um jeito que eles acreditavam. Isso era complicado. E nisso nós temos o exemplo maior disso é Nicodemos. Nicodemos, ele procura Jesus à noite, né? Talvez Nicodemos nem dormisse com as inquietações dele, talvez ele tenha procurado Jesus à noite por conta disso, ou talvez para realmente esconder alguma coisa. Olha, o texto lá de João 3 mostra um coração perturbado. Alguém que viveu uma religião, viveu uma religiosidade, mas que não fazia o menor sentido. E olha, nós temos isso cheio nas igrejas, a gente tem essa plenitude, a gente conhece as Escrituras, conhece a Cristo, conhece isso, mas olha, e esses momentos de crise, muitas coisas são reveladas, que a nossa religiosidade ela é colocada em xeque. Por quê? Porque ela não condiz, ela não combina. Né? A gente, não,
a gente fica à noite pensando assim, tentando criar formas de interpretar tudo isso. Bem, eu peguei alguns trechos da fala de Jesus para com Nicodemos, e assim, irmãos, essa aula nós vamos ter vários textos, então, para ela não ficar muito longa, eu vou deixar os textos para serem feitos em casa, né? Então, o texto que eu quero pegar, ó, Jesus respondeu a Nicodemos, né? Disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha, era necessário para Nicodemos ter uma mudança total de mentalidade diante daquele que com quem ele estava conversando, né? E Nicodemos ele responde: mas eu vou ter que entrar de novo? Assim, é muito difícil isso que você está me pedindo, né? Eu mudar todos os meus conceitos da vida, tudo isso. Jesus falou: olha, sim, né? E por quê? Porque existe uma coisa que que a gente não gosta. Na verdade, a gente aceita, mas que muitas vezes a gente não gosta. E é um momento desse também. Ele diz o seguinte, né? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não sabemos as razões de Deus, não sabemos como Deus vai atuar na vida de cada um, nós não sabemos, nós vivemos na incerteza, né? A única certeza é que a gente tem que se agarrar em Deus, agarrar nas palavras de Jesus, nossa fé depositada ali, porque é isso, olha, o vento ele vai vir, o vento ele vai assoprar, mas a gente tem alguma certeza nessa plenitude. E essa plenitude, ela é diferente. A lógica ela é diferente da religião, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por esse. E essa mensagem ela é linda, ela é maravilhosa, porque ela vai justamente a religião ela aponta os erros, Cristo aponta a salvação. Isso aqui vale uma crítica para nós mesmos. Onde nós estamos apontando? Nós estamos apontando para a sociedade os erros da sociedade, nós estamos levando a salvação para a sociedade. Essa é a grande questão que coloca ali para Nicodemos. Falando, Nicodemos, a sua vida é o quê? Uma vida de apontar erros ou uma vida de levar a salvação? Né? Se você tem uma vida de apontar erros, você tem que nascer de novo. Porque na plenitude é diferente. A plenitude, ela chega também em outras regiões. Nós temos ali, virando a página um pouquinho de João, temos ali um outro diálogo muito intimista, né? Um diálogo que eu diria até enigmático. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Existia uma tensão muito grande nesse encontro. Existia algo histórico. Nós estudamos os samaritanos, como que começou essa briga, como começou essa discórdia entre esses dois povos, irmãos, né, mas que viam em si grandes diferenças. E esse encontro é enigmático porque ele vai tratar da vida da mulher, mas numa metáfora da relação entre Israel e Samaria. Olha, o texto também ele é longo e não cabe aqui, mas só esse texto já daria um curso também, cada texto desse. Né? Mas quais são os enigmas? O que tem ali? Tem muita coisa, mas eu separei algumas. Né? A primeira coisa é a resposta que a questão que ela levanta para Jesus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E há uma explicação aqui, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A tradução melhor, assim, mais literal que se tem, é que os judeus e os samaritanos não compartilham do mesmo prato. Então, ali existia um teste a ser feito. O pote era dela, o poço era dele. E o fato de Jesus beber da água que ela retirou
daquele poço no pote em que ela bebeu a mesma água, né, para o judeu aquilo ele seria contaminado. E Jesus não faz a mínima questão disso, ele dizendo, olha, não tem problema isso aí, você está levantando. Né? E ele levanta outras questões, fala, olha, mas eu estou te oferecendo uma água muito melhor, né? Porque da água que você beber, você não vai ter mais sede. E ali coloca várias questões existenciais para aquela mulher. Essas questões nós não vamos abordar aqui, mas vai chegar um momento nesse diálogo em que ela pede dessa água. E Jesus fala o seguinte, vai lá, então, e traz o seu marido. Né? Traz aquele com quem você se comprometeu. Traz aquele com quem você compartilha. Traz aquele em que você pactuou. Né? E ela olha para Jesus e fala, não tenho marido. Jesus fala para ela, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha, e aqui, e há uma inteligência aqui, e que é uma sacada, e que a mulher ela entende. Ao mesmo tempo em que ela está abordando a vida pessoal, ela fala o seguinte, vocês samaritanos fizeram algo, né, muito complicado. Vocês, né, se a gente pegar o texto lá anterior, lá o texto de Reis, nós vamos ver o seguinte, que quando a Síria conquista o império, o reino do norte de Israel, ela introduz ali outros povos que se misturam. E esses povos, eles trazem 5 deuses que são adorados ali. E que os samaritanos, eles acabam se contaminando, adorando a Yahvé e ao mesmo tempo a esses deuses. E isso aí ficou meio incrustado na cultura deles. Então, quando Jesus fala isso, Jesus também se refere a essa adoração idólatra e fala o seguinte, olha, vocês já tiveram 5 divindades que vocês adoraram. E hoje vocês adoram uma que vocês não conhecem, né? Que não é seu ainda. Né? Mesmo que eles tivessem construído um templo, que nós vimos lá, um templo a Yahvé, que tivesse tentado... Ele fala, olha, vocês não conhecem isso fica claro no final do diálogo. Aí a mulher percebe isso. Uma das coisas, essa mulher é muito inteligente. Né? E ela fala o seguinte, vejo que és profeta, né? Porque ela tocou no assunto. Ele fez a associação e ela entendeu a associação. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que deve adorar. Na plenitude, antes da vinda de Cristo, as pessoas se preocupavam muito. O que eu devo fazer de certo para agradar a Deus, então? Essa era a questão dela. Olha, a gente sempre tem tentado. Né? Na nossa vida, a gente sempre tem tentado. A gente vai aqui, a gente vai ali. Vocês dizem que é lá, outro diz que é cá. Né? E isso é muito confuso. Né? Já que você diz ter... onde que é? Aí Jesus ele fala, olha, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Na plenitude, não importa o lugar, porque nós vimos que na revelação é o Deus que vai conosco. Né? Se nós nos reunimos num templo, se nós nos reunimos, é simplesmente para podermos compartilhar e celebrar o que Deus nos deu de forma comunal. Né? Mas não que Deus está ali. Veja aqui o exemplo, e isso é tão claro, porque hoje nós não podemos reunirmos para nos celebrar juntos. Nós estamos fazendo isso. Aqui eu estou gravando esse vídeo, espero que dê tudo certo, que vocês o vejam. Né? Mas que isso vai muito além. Né? Essa adoração a Deus vai além do local.
nós somos esse templo, ele está conosco. Mas existia além dos samaritanos, além das questões das mulheres, e a questão das mulheres aqui ela vai muito além do que da mulher samaritana. Nós podemos citar outras mulheres, Maria Madalena, que andou com Cristo, a própria mãe de Jesus, né? E outras tantas que viram a questão feminina, ela era muito complexa ali naquele período. Não só naquele período, até hoje é complexa. Talvez hoje ainda seja, por mais opressão que haja, ela é mais simples hoje. Naquele tempo a mulher era um objeto, era uma propriedade. E talvez o judaísmo ainda a tratasse melhor do que outras nações ali. Mas Jesus dá dignidade. Jesus conversa, né, e dá a elas oportunidades semelhantes aos dos seus discípulos. Algumas andavam com Cristo também. Mas a plenitude ela chega para aqueles também que eram rejeitados. Nós falamos na aula passada sobre os publicanos. E olha, os publicanos dentro da sociedade judaica, eles eram traidores. Eles eram terríveis. Eles eram pior que cachorros. Talvez ali estava no mesmo patamar de samaritanos. Mas Jesus, ele olha de forma diferente, né? Eu não sei como que a gente olharia do que seria hoje, mas talvez a classe política que está muito desgastada, aquele político que você não gosta, talvez aquele, né, você olhasse para ele, Jesus olha diferente, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu, né, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E é interessante isso aqui, olha, pousar em sua casa, né? Zaqueu, eu quero estar com você. Zaqueu, eu quero compartilhar com você. Zaqueu, eu quero estar ali onde você dorme. E apressou-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha, sim, não sei, talvez nosso comportamento não seja muito diferente desse, não. A gente acha que a gente tem meio posse de Jesus, que Jesus tem que atender aqueles a qual nós atendemos, né? Mas a coisa não é bem assim, não. E isso nos incomoda. Quando nós vemos Jesus indo a algum local onde nós não faz parte da nossa religiosidade, isso nos incomoda muito, né? Como que Jesus vai participar de algum pecador, né? Como, como isso? Mas ali é uma transformação grande, tão grande que modifica exatamente aquilo para qual Zaqueu tinha batalhado a vida dele toda, que era juntar dinheiro de forma desonesta, né? A questão aqui não é juntar dinheiro, a questão é que Zaqueu tinha feito da vida dele um propósito. Vou juntar dinheiro, custe o que custar. Lembra que eu tenho aqui trair meu povo? Né? Há uma coisa aqui que a Bíblia nos fala e que talvez hoje nos escape. Mas ele diz que era um homem de baixa estatura. Bem, e até aí, né? Tem um monte de baixinho, inclusive eu. Acontece que ele era bem baixo, né? E isso era quase tido como uma deficiência. Então ele era desprezado. Ele era desprezado. Zaqueu, no desprezo dele, ele achou no acúmulo da riqueza, nisso aí uma forma de se projetar socialmente. Não somente o dinheiro pelo dinheiro, mas dele falar, olha, eu posso ser isso, mas eu posso ser até baixinho, vocês podem até me desprezar,
mas eu sou o chefe da coleta de impostos aqui e eu estou bem, né, nisso. Só que no íntimo, Zaqueu, ele queria. Aquilo não satisfazia Zaqueu. Então, quando Cristo oferece essa oportunidade para ele, ele fala, olha, o que eu roubei estou devolvendo quadruplicado. Né? Porque a lei pedia para devolver dobrado. Isso é o que dizia a lei. E Zaqueu ele falou, não, eu vou além da lei. Isso que Jesus está me oferecendo é muito maior do que simplesmente o que a lei está pedindo. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Né? E aí nós vemos que a plenitude não é. Na plenitude, nós temos um Cristo que ele veio salvar. Lá no final vai ter o juízo, lá no final a gente não sabe como exatamente vai ser isso, em que. Né? Mas nesse momento aqui, a gente não tem um juízo, a gente tem um Salvador. Né? Nós temos aquele que vai nos salvar, inclusive das angústias mais momentâneas, dessa angústia que a gente pode estar sofrendo, desse momento, né? Dessa incerteza, desse emprego que talvez a gente perca, desse dinheiro, desse negócio, a gente não sabe até onde vai isso aí. Mas Cristo está acima disso. Ela é revelada aos seus discípulos, aqueles que estavam próximos de Cristo. E há uma coisa assim na plenitude, uma coisa muito linda que Cristo revela. Ele diz o seguinte: deixo-vos a paz. Esse momento aqui que ele estava se despedindo. Tá? A gente estamos chegando ali nos momentos finais em que há um longo discurso aqui de Cristo para com os seus discípulos. São dadas várias instruções aqui e a gente vai abordar um pouquinho disso aqui. Mas ele começa dizendo uma coisa muito linda. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É bem interessante. No texto, eu passei um texto aí que a gente vem trabalhando há algum tempo, em que esse momento na história de Roma existia o que a gente chamava de Pax Romana. Então a Pax Romana era uma paz imposta através da violência. Era uma paz do império, era uma paz onde não havia conflitos de guerras, não existia um exército poderoso ali e tal, então o que haviam eram guerrilhas e que a paz oferecida por Roma era uma paz do medo, era uma paz da opressão, era uma paz baseada no domínio romano. E Cristo fala, não é essa paz, né? Eu vou te dar uma paz no coração, aquela paz que permite que você deite na sua cama e que durma. Na plenitude, a gente consegue descansar em Deus, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das incertezas. Essa paz, ela é plena e ela é inexplicável. Ela é inexplicável. Em frente às tragédias, às coisas que da vida que vão acontecer, de repente temos paz. E Jesus falou, olha, essa paz você vai ter quando acontecer algumas coisas. Quando expulsar-vos das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então, assim, olha, vocês vão ser renegados, assim como eu fui. Vocês não vão ser entendidos. Né? Muitos vão procurar te matar e vão matar vocês achando que estão fazendo um serviço a Deus. Olha que coisa. Né? Olha que coisa. Né? Isso por amor a Cristo. Mas em meio a isso, eu te dou a minha paz. E essa é um versículo muito conhecido, também está no mesmo capítulo, e diz: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições.
né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tereis aflições. Eu venci o mundo. Essa mensagem ela é muito forte para o presente momento. Cristo sofreu todas as aflições que a gente pode sofrer. Não há isso. Ele foi traído, ele foi esmagado, ele foi humilhado, né? Ele não foi compreendido, ele não foi recebido pelos seus, ele foi odiado, ele foi maltratado. Eu não sei em qual dessas que a gente pode encaixar. Ele sofreu a dor de perder entes queridos. Ele sofreu vendo o povo passar fome, se preocupou com isso. Mas ele fala uma coisa só para a gente. Ele nos garante a paz e ele faz o mesmo apelo que ele faz em Josué. Tende bom ânimo. E você sabe por quê? Porque Cristo é confiável. Porque ele venceu isso. Ele falou, olha, eu sei o caminho, eu sei as aflições que estão presentes nesse momento, eu sei que tudo isso que você está sentindo, que eu estou sentindo, que a gente está sentindo, mas ele também sabe que isso é passageiro, que isso vai passar, que isso não é eterno. E ele continua e nos revela a plenitude, né? E ele ora, Jesus ora para os seus discípulos, ali era uma parte de uma oração deles, e ele continua orando para nós, por nós. Imagina, Jesus orando por nós. E a oração está lá em João 17, 20 a 26, e ele diz o seguinte: eu não rogo somente por esses, os seus discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, a plenitude em nós é estarmos com Cristo, né? Porque Cristo já nos deu a plenitude estando conosco. A questão é, quando conseguimos estar com Cristo? A oração é muito linda, e ele continua, ele fala o seguinte, e eu deles a glória que a mim me deste. Ele está compartilhando algo que Deus deu a ele, a nós, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. É uma coisa mística, é algo que aconteceu lá no Kairos. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome. Olha, essa oração, ela é muito linda. Ela é muito linda e nos enche de esperança. E eu convido, sabe, a estarmos assim meditando nesses dias que virão, nesses momentos aí, e lembrarmos que Cristo, ele sabe das aflições e a nossa grande motivação, a nossa grande é compartilharmos nessa plenitude aquilo de estarmos com Cristo, porque Cristo está em nós, mesmo isso, e a fidelidade dele independe da nossa boa vontade, da nossa boa fé, ou assim, ele está. Né? Ele está conosco. Olha, nós temos a plenitude de Cristo no momento mais crítico da vida. E quando a gente pensa
que ali, lá no final, tendo sofrido muito, perecendo ali, Jesus ele é defrontado com várias questões e várias pessoas. Então nós vemos ali que Jesus ele foi acusado, né? Ele foi colocado entre dois ladrões. Nós não sabemos os crimes dele, mas a crucificação não era reservado para quem roubava um negocinho ali, não era reservada para assaltantes, nem para esse tipo de crimes. O crime maior, o maior crime que se poderia cometer contra Roma era a sublevação. Era você ir contra o governo. Né? Era você não ser do partido do César, do governante. Então a palavra era lacal, né? E Jesus foi colocado com pessoas ali que eram bandidos. Né? E Jesus olhou para ele, mas independente. Né? Poderia ter sido, sim, um criminoso que cometeu esse tipo de crime. E Jesus olha para ele, e tem dois ali. Um olha para Jesus e fala, pô, meu, se você é Deus mesmo, desce daí, olha, e tira a gente. Né? Olha, até o final. Olha, eu vi muita oração já assim, viu? Né? Se ele estava se dirigindo a Deus, tá? Se a gente pegar aqui no teor, o primeiro ladrão lá, ele fala, ó, Deus, se você é Deus mesmo, me tira dessa aqui, ó, me cura, me dá uma grana, me auxilia nisso. Tem gente que ora assim, eu já escutei oração mais ou menos desse tipo, assim. E o outro, ele reconhece que ele não é nada diante de Deus. Ele falou, Senhor, ele ora dessa seguinte maneira. Né? Ele está ali com Jesus, ele está falando com Jesus. Orar é falar com Jesus. E ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele tem a resposta. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não existe momento, não existe situação para a qual nós não encontramos conforto para Cristo. Mas existe a questão de estar reconhecendo isso, de estar reconhecendo esse Cristo verdadeiro, né? Esse Cristo que tem condições de tirar da cruz, mas que isso não é o mais importante. Não é o mais importante. Quando a gente está na plenitude, a gente percebe que a vida, as questões da vida, essas coisas que a gente valoriza tanto, né, elas são passageiras. Mas há uma preocupação de Jesus. Não há assim uma espiritualidade assim dessa aqui, essa separação total entre matéria e espírito. Jesus nos olha de forma inteira, de forma integral. E ele olha o seguinte: olha, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus ele está ciente das questões humanas. Ele sabe, ele viveu nesse mundo, ele sabe das aflições, ele sabe do sofrimento que Maria teria, estava tendo naquele momento em que ela ficaria sozinha, e daquele discípulo. João sempre nos é retratado como um dos mais jovens discípulos ali. E que ele amava muito a Cristo. Ele se coloca dessa maneira e que Cristo tinha algo ali, uma proximidade muito grande com ele. Até a forma como João escreve o evangelho dele é distinta. João, os evangelhos sinóticos, a gente vê os fatos sendo relatados, a preocupação que tem de apresentar Cristo como Messias, de Cristo como aquele que serve, a historicidade de Cristo ali em Lucas, em Mateus, como ele é revelado como Messias, em Marcos ali aquele servo sofredor, mas em João ele quer revelar o amor de Cristo, né?
essa intimidade que ele gozou ali com Jesus, né? E João coloca isso nas cartas dele também, quando ele declara, olha, para mim, Deus, ele é amor. É disso que Jesus foi feito, é isso que move a Deus, a existência, se a gente pode dizer dessa maneira, né? Às vezes não tem palavras muito adequadas, mas a existência de Deus ela é baseada ali no amor dele, porque Deus é amor. E Jesus ele olha para aqueles, olha para o que estão fazendo com ele, olha para aqueles guardas, olha para aquela multidão, olha para aquela loucura toda na qual ele estava sendo submetido, né? E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. As palavras de Jesus elas são totalmente ignoradas. As pessoas continuam fazendo, olha, e repartindo as suas vestes, lançam a sorte, né? Jesus, ele os perdoa mesmo de sua indiferença, né? O perdão de Deus, ele é extensivo, né? Ele nos atinge. E se a gente pensa, ou se em algum momento, a gente pensa mesmo, tá? A gente pensa que é merecedor desse amor, que é merecedor desse perdão. Ah, por quê? Porque eu faço uma coisinha ali na igreja, porque eu faço alguma... eu ajudo, eu tenho coração bom, eu sou... Ali, se eu não sou 100%, 7 passa, né? Cara, Jesus, ele nos perdoou, porque a essência dele é o amor. Né? E nos é estranho também a capacidade dele de perdoar a mesmo aqueles que não merecem o perdão. Estranho isso para nós. É estranho isso para nós. É estranho para mim. Não sei como isso. Mas né, é assim que Jesus se revela. A plenitude do perdão em Cristo é inimaginável, ilimitada. Cristo coloca isso. A quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Né? Coloca de uma forma legalista, assim, olha, e fala, olha, tudo bem, eu perdoo 7 vezes. 70 vezes 7, meu amigo, multiplique isso aí, porque tá pouco. É difícil pra gente, é inimaginável, tá? Mas o inimaginável para nós é possível para Deus. Estava falando com a minha esposa que quando nós iniciamos esse curso lá no início de fevereiro, quem diria que eu terminaria o curso assim, dessa maneira? Não por opção, não por uma experiência, mas simplesmente por imposição. Isso nos enche de fé, porque, sabe, meus irmãos, a gente acredita na vinda de Cristo, mas talvez não da forma como deveríamos acreditar. Não sei se isso é alguma coisa relacionada, mas a gente percebe que como as coisas mudam, de repente toda certeza, toda confiança, ela muda. E olha, existe uma esperança, existe uma certeza nas Escrituras, que está lá em Apocalipse 21, chegando lá na última página da Bíblia, lá no finalzinho, em que todas essas certezas elas vão passar, porque ele diz o seguinte, né? E viu um novo céu e uma nova terra. Olha aí, né, Nicodemos. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Tudo aquilo que você valorizava, tudo aquilo que a gente valorizava, tudo aquilo lá não tem mais sentido, né? E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem que tiver sede, de graça, lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha, esse é o nosso final. É isso, né? É essa a esperança na qual nós temos. Nós temos uma plenitude no porvir, algo inimaginável, algo que a gente sonha, né? Aqui, né? E que está reservado para a gente de uma forma tão maior do que aquilo que a gente pode esperar. Queridos, passei um pouco, como de costume, do tempo aqui. E o que eu queria deixar para a gente? A plenitude em Cristo foi inaugurada quando o véu no templo se rasgou. Né? Diante das limitações que a nossa existência, a nossa humanidade impõe, podemos ser plenos em Cristo Jesus, pois existe algo fantástico e misterioso que nos é revelado e assim exposto por Paulo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Dessa forma, podemos crer que, apesar de não conseguirmos estar plenamente em Cristo, Cristo está plenamente em nós. E essa é a mensagem que eu queria deixar. Olha, Cristo está plenamente em nós. Essa é isso. Se nós não conseguimos usufruir desse benefício, desse estado no qual nós somos, é porque nós ainda não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos ainda não entender com a nossa mente somente, de forma total, de forma plena. Né? E talvez nós não conseguimos, nós não consigamos fazer isso, porque Cristo sabe as nossas limitações. Ah, mas que a gente pode melhorar, pode. Isso eu sei. Isso eu sei que a gente talvez não consiga viver toda essa plenitude que Cristo nos oferece, mas que a gente pode viver muito melhor. Isso nós podemos sim. E essa é a mensagem que eu deixo para nós, irmãos. Irmãos, vamos continuar tendo fé, vamos continuar acreditando, porque nada na história é ad eterno. Tudo na história passou, por isso que chama de história. E essa história só acaba, né, como diz o pessoal lá do futebol, quando termina. E quando termina é de forma gloriosa, é de forma maravilhosa para conosco. Né? No momento de muita crise, um tio da Andressa falou uma coisa assim que eu guardei para minha existência. Ele estava com câncer em fase terminal. E era tio Dolfo, né? E ele não sabia que se ia acordar no dia seguinte. Estava naquela fase realmente, ele estava consciente. Mas ele falou, olha, a verdade é uma só. Se eu acordar no dia seguinte, eu vou estar feliz porque eu vou estar com a minha família, eu vou estar aqui, né? E eu olho tudo isso e para mim é muito bom. Mas se por acaso eu não acordar, eu vou estar com Cristo, o que é algo melhor ainda. Então, nessa vida eu só tenho que ganhar.
é uma mensagem muito linda, né, que eu guardei no meu coração e espero, né, também chegar a esse ponto de, de confiança e de fé. Meus irmãos, muito obrigado e espero que dê certo esse vídeo. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Amém.